com vocês, Wagner Borges. Aê! Seja muito bem-vindo. Olá, Bruno, Léo, boa noite aí todo mundo que está aí na sala. Vamos bater um papo bem legal sobre esses temas aí em geral, das saídas do corpo e temas correlacionados aí em geral. Pessoal que está assistindo, a última vez que eu vi o Léo e o Bruno foi em 2018, num evento de ocultismo, de hermetismo, que eu estava palestrando. Eu era um dos palestrantes, a gente se encontrou lá pela última vez, né, Bruno? Foi. E foi meu professor durante muito tempo, porque eu tenho um carinho imenso, me ensinou muita coisa. Inclusive, a parte do Eru e do Jiapenfen é um... Olha, o Bruno, o Eru é um violino de 2 cordas chinês muito antigo, que os chineses usavam para meditação na parte taoísta, né? E o maior artista mundial desse instrumento atual é um chinês chamado Jia Pengfang. E ele faz um trabalho não somente para dentro da China, mas também para externalizar isso. Tem muita coisa dele no YouTube, Jia Pengfeng. O pessoal entra lá, é inspirado mesmo. É espetacular. Eu estava numa viagem em 2019, quando a gente ainda viajava para fora, e tive a coincidência, eu estava ali, nunca tinha viajado para fora, na verdade, assim, e numa praça da Alemanha tinha um chinês tocando um Eru, uma música do Jia Pengfeng. Olha só. Que você me apresentou na época, assim, e eu foi novo, me veio um turbilhão de emoções e lembranças. O Léo tá dando inveja ali, comendo batata aí, viu, Bruno? Para nós dois, viu? Ô, Léo, cara, um dia eu quero ir para um planeta avançado, onde a gente come batata frita e vira luz. Olha, isso é planeta com uma humanidade igual a nossa, tudo que é bom engorda e o que é gosto ruim é saudável, né? Então, um planeta bom não tem brócolis, tem batatinha frita. Tem que ter. E é prático, né? Hoje eu estava lá na rádio, fiz o programa hoje lá, saí voando da rádio para chegar aqui, deu tempo só de catar aqui uma batata para comer, e eu estava lá um pouco antes de você, Léo, gravando também o programa de domingo, eu gravei hoje de tarde, aí cruzei lá com o Otávio, que está remodelando as coisas da rádio, lá fazendo uma atualização muito boa lá. Grande Otávio aqui do CDH também. Tá, e tá ficando bem maneiro. Wagner, hoje a nossa ideia é falar sobre assuntos espiritualistas, focado na viagem astral, projeção da consciência, esses nomes todos aí. E a gente, como de costume, começa da coisa mais básica, né? O que é a projeção astral, ou projeção da consciência, a viagem astral? O que é isso? Tá. O ser humano tem um conjunto de potenciais parapsíquicos que são naturais, né? Os potenciais humanos, eles não têm a ver com raça, com credo ou sexo, são potenciais. Nesse conjunto de potenciais, que inclui por aí a ativação dos chakras, fenômenos telepáticos, clarividentes e tantas coisas que todas as tradições antigas falavam, notadamente no Oriente Antigo, naquelas iniciações clássicas, né? Então, se falava desse conjunto de potenciais e dentro dos templos, notadamente no Egito Antigo ou na Grécia também, naquelas iniciações, o neófito ali passando pelo conjunto de provas, né, para se tornar iniciado grau a grau nos mistérios, aqueles hierofantes, iniciadores lá testando os candidatos, tinham que tirar o medo do pessoal. E qual é o maior medo que existe? O medo da morte enquanto conceito na mente, o medo do invisível, em geral, o medo do desconhecido. Então, como é que se poderia envolver um candidato com medo, com ignorância, dentro de temática espiritual profunda? Iniciando ele passo a passo e testando a têmpera e o caráter da pessoa. Então, uma das coisas que testava a têmpera era ver se a pessoa estava disposta a vencer a ela mesma por dentro, que era a grande prova, né? Vencer a si mesmo. Então, eles elaboravam uma série de testes naquela época para os candidatos para testar justamente essa têmpera. Deixa eu dar um exemplo, Léo. Como é que você poderia admitir um iniciado profundo, um hierofante, que não soubesse ler? Como é que ele ia citar os tomos sagrados daquela tradição para alguém se ele não tivesse acesso à informação? Então, a pessoa, para poder orientar as outras, ela mesma tinha que estar realizada. E como é que você falaria de vida além da vida, ou de qualquer coisa, se você não venceu o véu do seu medo? Então, as iniciações era para quebrar o medo. E tinha um fenômeno que era o ápice daquilo, que era a saída do corpo, aonde a pessoa se desprendia temporariamente para fora do corpo
vivenciando uma experiência em outro plano, para depois retornar à matéria com a repercussão daquilo. Então, esse fenômeno jogava a pessoa viva, não morta, do lado de lá e trazia de volta. E aí a pessoa indo, ela via de frente o plano extrafísico, pessoas que ela tinha conhecido aqui vivas em outro plano, e isso quebrava a ideia da morte, a ideia de que morreu já era, e o candidato voltava com a mente diferente, porque ele agora tinha quebrado o paradigma do medo, do desconhecido, e agora ele poderia ir em frente. Então, esta capacidade, junto com as outras, os chakras e tanta coisa, era desenvolvida. Mas essa tinha o fito de pegar conhecimento em outro plano e voltar. Ou quebrar o medo do invisível. O tempo passou e muitas dessas coisas que eram feitas dentro dos templos, lentamente vieram emergindo, né, ao longo dos séculos. A gente teve a Inquisição aí que travou séculos essa expansão, e aí foi vindo até a gente chegar agora com um cliquezinho na internet e abrir informação. Então, esta capacidade, que lá atrás era bem desenvolvida, ao longo do tempo foi ganhando nomes diferentes, de acordo com a época e a cultura vigente. Então, classicamente, o nome que mais aparecia antigamente na literatura era projeção astral ou viagem astral, por causa de um cara que eu sei que vocês admiram, que era o Paracelso. Lá no século XVI, grande alquimista, ele começou a colocar nos livros dele a expressão astral, que vinha do latim astrum, que era algo estelar. E o Paracelso, genial, ainda haviam fogueiras da Inquisição, ele enfrentou esse processo jogando nos livros dele essa expressão que dizia o seguinte: algo que é terrestre é oriundo da Terra, nasce, cresce e morre aqui. Aquilo que não é terrestre veio do astral, ou seja, do estelar, do espiritual. Então ele dizia que o ser vinha de um plano celeste, puramente, e quando descia, ele não conseguia entender, Léo, Bruno, como é que um princípio incorpóreo puro poderia habitar um corpo denso. Então a teoria dele, que esse espírito, ao se desprender do mental puro, desceria num plano intermediário, um plano astral, se revestiria de luz das estrelas, né, formando um corpo astral, para finalmente encaixar no corpo humano. Então daí a nomenclatura: plano astral, corpo astral, projeção do corpo astral e, por corruptela popular, viagem astral. O nome acabou ficando durante séculos. Esse nome perdurou até que entra o século XX e foram surgindo pesquisadores mais modernos que, dentro da área urbana, começaram a falar de saídas do corpo, porque até então se imaginava, no início do século XX, o imaginário popular era o seguinte: saiu do corpo, deve ser o yogi do Himalaia, deve ser o cara dentro da pirâmide. Era o imaginário daquela época. Aí, alguns autores começam a lançar livros na Inglaterra e nos Estados Unidos contando saídas do corpo na área urbana, não era num contexto iniciático, já era num contexto urbano. Outros autores se sentiam estimulados, começaram a publicar material. Então, no século XX, como um todo, saíram muitas obras de saídas do corpo no mundo inteiro, de pessoas que não eram iniciadas numa tradição hermética, não eram yogis, eram pessoas, homens e mulheres, altos e baixos, gordo e magro, da sociedade em geral, contando da possibilidade da saída. Aí, lentamente, os autores foram modernizando o nome para experiências fora do corpo, projeção da consciência, viagem fora do corpo, e você chega numa coisa até de brincadeira: voadinha no além, voltinha no astral, né? Escapadinha extrafísica. E esse fenômeno incrível, cara, é uma das coisas mais lindas de estudar, porque desde o momento que você vai para fora do seu corpo, deixando o corpo durante o sono, naturalmente, e acessa outro plano, isso amplia o seu raio de raciocínio para você pensar que viver não é só comer, beber, dormir, copular e morrer sem sentido, de que a nossa descida aqui na Terra também faz sentido. As saídas do corpo, elas enriquecem esse tipo de raciocínio. Excelente. Aí fica a dúvida: Luke Skywalker era um projetor astral? Olha, cara, eu sou fã. Aliás, olha a minha caneca, Bruno. Olha aí. O andarilho das estrelas, Luke Skywalker. Cara, o andarilho das estrelas. Você sabe que tem um nome em sânscrito, chama Keshihara. Keshihara significa cabeludo em sânscrito. Então fala do Shiva, o deus Shiva, cabelo de estrelas. Kesh, cabeludo. Quando você fala Keshihara, Hara é o bija mantra do Shiva. Então você fala: os cabelos do Shiva são o universo, as estrelas estão na cabeleira dele. Então você sairia do corpo e viajaria pela cabeleira
do Shiva, que é Olha um universo só. cheio de estrelas. Aí você fala, Keshihara, andarilho das estrelas, em sânscrito. Olha, que bonito, que maneiro. Loki E Keshihara. Loki Keshihara. Muito bom. Muito bom. E todo mundo projeta o tempo todo ou não? Como é que funciona isso? O que tem que fazer para projetar? Vamos lá. A saída do corpo é um fenômeno natural, mas ela tem alguns níveis. Ela pode ser consciente, inconsciente ou semiconsciente, Bruno. Então, quando a gente dorme, o campo energético se dilata, o padrão de ondas cerebrais desce para as ondas do sono, os ciclos do sono começam a agir e o metabolismo cardiorrespiratório relaxa. Então, durante o sono, nós estamos numa condição de relaxamento diferente da vigília, onde os nossos 5 sentidos puxam a informação para fora. Desde o momento que você foi deitar, você passa para o mundo interno. Então, naturalmente, o cérebro não precisa emanar ondas cerebrais da vigília, porque você está para dentro. Então, ele relaxa de ondas cerebrais da vigília para ondas alfa. Daí para ondas de sono leve e sono profundo, o padrão de ondas cerebrais. Então, durante o sono, esse padrão ele desce, e durante os ciclos do sono ele desce, sobe, né? E nessas descidas o campo energético se abre e o corpo astral emerge de dentro para fora temporariamente por sobre o corpo humano. Por isso que se vê tantas imagens da saída do corpo, o corpo astral ligeiramente por cima do corpo. E aí é que está. O que se dizia antigamente é que todo mundo sai do corpo durante o sono. Isto é verdade, mas com um detalhe a mais. Isso levou muita gente a pensar de que durante o sono todo mundo sairia do corpo e entraria no plano espiritual. E não é isso que acontece. As pessoas saem do corpo, mas ficam pairando dentro do campo energético do corpo de forma inconsciente ou semiconsciente. Tecnicamente, elas estão fora do corpo, mas elas não estão atuantes para o plano extrafísico durante a saída. Então, quando se fala de saídas do corpo lúcidas, é quando a pessoa interage durante a saída, podendo trazer conhecimento na volta. Se ela sai do corpo e fica inconsciente, ela fica em looping mental com as coisas do dia a dia, atreladas aos sonhos, numa espécie de imersão, o corpo dormindo e o corpo astral também ali. Todo mundo sai, mas quase ninguém desperta essa saída, porque outrora, quando se falava que todo mundo saía, se imaginava que todo mundo ia, mas aí o mundo seria muito diferente se as pessoas fossem e voltassem. E não é isso, a maioria fica inconsciente ou semiconsciente. Um dia ela desperta para algo que já acontecia inconsciente e ela acha que é a primeira experiência. Consciente, sim, mas desde cedo, sempre, todo mundo tem o potencial da saída e ele emerge. Agora, pode acontecer estados alterados da consciência fora do sono, como, por exemplo, um transe anímico, um transe mediúnico, a meditação, porque a meditação faz as ondas cerebrais descerem, mas o objetivo da meditação não é a saída do corpo, mas ela pode causar pelo seguinte: como as ondas cerebrais descem e o metabolismo está tranquilo, o campo energético se solta, Bruno, Léo, e se solta às vezes por um lado ou para o outro, sem configurar uma saída inteira, e aí a pessoa tem a sensação, sentada e meditando, que ela está caindo para o lado. E aí o que acontece? Você está sentado, dá a sensação de cair para o lado, mas o corpo não se mexeu. O corpo astral faz isso. Quando ele faz isso, a pessoa faz assim, ó, como se estivesse caindo para o lado na meditação hipercomum. E quando ela está caindo no sono também, naquele cochilinho, que é um estado alterado entre a vigília e o sono, ou do sono para a vigília, também dá a sensação de soltura e uma falsa queda. Às vezes, quando a gente está dormindo, a gente tem essa sensação, né? De que está caindo, de uma queda, às vezes acorda muito assustado, né? Além das sensações de acordar e não conseguir se mexer, a dilatação da aura quando o campo energético estufa, parece que você está num colchão de ar que se expande, as vibrações internas, chamadas então de estado vibracional, né? Tem um conjunto de sensações que pode anteceder a experiência, e como as pessoas não estudavam isso antes, elas ficavam com medo. Então, de repente, a pessoa acorda paralisada, e aí, imediatamente, ela quer se mexer a qualquer custo, é o medo do desconhecido. E ela não para, Léo, para falar assim: peraí, eu estou paralisado, deixe-me observar calmamente por que eu estou paralisado. As pessoas não fazem isso imediatamente, ela quer se mexer, e aí a adrenalina dispara por causa do medo, e ela desperta com uma taquicardia muito grande. Então, eu como tinha esses sintomas todos quando eu era adolescente, eu fui me acostumando com eles, porque eu não tinha alternativa, Bruno, Léo. Eu tinha que entender o que estava rolando, porque eu não tinha com quem conversar. Lá naquela época, década de 70,
não tinha muita literatura sobre o tema, não tinha internet. Sabe o que eu lia? O Léo vai lembrar. Lobo Sangue Rampa, Léo. Olha, o que naquela tinha, época, né? Romanceada, aquela coisa toda. Tinha 2 livros do Lobo Sangue Rampa, que era a Terceira Visão, né? Que era o clássico dele, sim, e um outro chamado Você e a Eternidade, no capítulo 9 até o 12, algo que ele chamava de viagem astral. Era bem superficial, Bruno, mas era o que tinha naquela época. Ainda não tinha aquela literatura toda do Robert Monroe, não tinha saído no Brasil, Valdo Vieira depois, William Buhlmann, Albert Taylor, autores contemporâneos bons, né? Era a década de 70. E na época, eu procurava alguns grupos para tentar contar das minhas saídas do corpo espontâneas, e eu cometi um erro. Eu achei, com 15 anos de idade, que eu seria compreendido nos diversos grupos, né? Porque as pessoas mexiam com esses temas, que nada. Eu ia a grupo espírita, grupo de umbanda, tinha um grupo de ocultismo no centro do Rio de Janeiro, onde eu cresci, também fui. Por incrível que pareça, as pessoas não conheciam nada do assunto e não me falavam assim, isso é perigoso. Deixa eu... E aí eu comecei a lidar com os mitos que tinha na época, de que poderia entrar uma entidade no seu corpo, você poderia se perder no além, aquelas coisas de outrora, né? As pessoas não tinham muita informação. E aí eu tive que tatear sozinho no escurinho do quarto, deixar as sensações acontecerem e ver o que rolava. Aí eu fui desenvolvendo no escurinho do quarto, cara. E depois, lendo, durante a década de 80, os livros que foram saindo, eu encontrava paralelos do que estava acontecendo comigo com outros autores. Aí eu juntava esses autores e somava com o que estava acontecendo. Aí a minha visão sempre foi bem universalista, né? Eu nunca prendi a minha mente numa área. E eu estava conversando com o Bruno antes, Léo, uma época, na década de 80, eu tinha 16, 17 anos, por incrível que pareça, cara, além dos livros de teosofia que eu lia, de espiritismo, de yoga, eu lia bastante coisa de ocultismo, e eu gostei muito daquela linha ocultista francesa que vinha do Eliphas Lévy, Stanislas de Guaita, Papy, sabe, aqueles ocultistas clássicos, Henri de Herville, os ocultistas franceses clássicos. Eu mergulhei naquela literatura e ali tinham muitos lances de saída do corpo dentro do aspecto mais hermético, né? Uhum. E aí eu ouvia falar sobre hermetismo, aí eu fui atrás, e aí você vai conhecer, né, a Tábua de Esmeralda, o Corpus Hermético, você vai conhecendo aqueles clássicos antigos. Então, a minha visão de saídas do corpo, ela sempre foi somada com o conjunto. Muitas vezes tem gente que quer estudar só o tema da projeção e não quer sair disso, fica bitolada. E eu conheço um monte de gente chata que só fala disso, de forma bitolada. E eu sempre gostei de correlacionar com outras áreas para dar a visão de conjunto. Sabe por quê? A saída do corpo é um potencial parapsíquico. A pessoa pode ter experiência, mas não significa que vai fazer bem ou mal para ela. É apenas uma experiência. Se a pessoa tem um caráter legal, uma maturidade, ela usa a experiência para crescer. Se ela não tem, ela vai se embolar, Bruno, com a experiência. Então, pessoas que estudam tecnicamente a projeção e não têm visão de conjunto, elas viram uma armadilha, fica presa dentro daquilo, a nomenclatura daquilo, e não sai daquilo, né? E pior, cobra todo mundo de ser assim. E o trabalho que eu faço é justamente o oposto. A pessoa precisa ter mente aberta, correlacionar, porque a saída do corpo, ela é um tema recorrente em todas as áreas, Bruno, Léo. Você olha no ocultismo, na teosofia, no espiritismo, tem várias partes de saídas do corpo, só muda o enfoque, a nomenclatura, o que é natural. Se você tiver a visão de conjunto e somar, você enriquece a projeção com as outras áreas, e aí você dá um tom de expansão da consciência que é muito maior do que apenas uma saída do corpo. Teve um ponto que você tocou, e que eu estou vendo várias perguntas aqui no chat, eu vou tentar ir trazendo elas ao longo da live, mas teve um ponto que você tocou agora, que nessa época da década de 70, 80, era muito comum a gente ouvir que muitas coisas da espiritualidade eram perigosas. Sim. Então, eu cresci numa família espírita e eu ouvia de pessoas dentro do centro espírita, desde que eu era criança, não vai na Umbanda, que a Umbanda é pesado. Não vai para não sei aonde, não projeta, porque alguém pode cortar sua conexão e você vai morrer. Isso. E assim, tem muita gente que até hoje tem essa visão. Sim, de ter um perigo. E aí, tem perigo mesmo na projeção astral? Não, se tem, qual que é? Como é que funciona? Na verdade, Léo, essa história do perigo,
ela vem de duas fontes. Primeiro, a ignorância. A pessoa não sabe o que é. Ai, cuidado com isso aí, né? Isso já vem daquela coisa cristã, educacional, cultural, cuidado com o diabo. Isso aí é meio pano de fundo que permeia muita coisa. Para trocar o medo do diabo para medo de espírito, isso é só um passinho, né? Que, na verdade, é o mesmo medo de sempre. Porque se a pessoa não tiver medo, não interessa se é diabo ou espírito, ela está tranquila. Mas o medo vai travar a pessoa. E o segundo ponto que causava esses mitos é que muitos ocultistas, antigamente, para afastar levianos do aprofundamento espiritual, espalharam uma série de mitos, fake news, para afastar quem não tivesse coragem. Quem atravessasse os mitos, já tem coragem de vencer esse mesmo, vamos lá, irmão. Então, havia muitos mitos, tipo, que você sai do corpo, vê uma entidade, corta seu cordão de prata, uma entidade entra no teu corpo e você não volta. Né? E eu sempre brinco, Léo, ou Bruno, que se saída do corpo fosse perigosa, não haveria literatura de saída do corpo, porque a pessoa teria morrido na saída, não teria voltado para escrever nada. Olha a quantidade de livros que tem hoje, e um detalhe, se observar a literatura internacional de saídas do corpo, eu tenho aqui uma biblioteca muito grande, eu sempre estudei muito para poder embasar aquilo que eu estava falando com as minhas experiências. Se olhar a biblioteca internacional, a bibliografia desse tema, você vai encontrar autores de várias áreas, autores espíritas, ocultistas, autores independentes, e o que vai mudando são os enfoques, mas a experiência é a mesma. Então, nesse sentido, por exemplo, na área espírita antiga, até a mediunidade se botava uma coisa, só pode mexer aqui, tem que ter o evangelho para balizar. Imagina, cara, a mediunidade é a capacidade. O médium pode ser judeu, não precisa ser cristão, ele pode ser muçulmano, pode ser espiritualista e não ser cristão. Mas aquela história, se sair do evangelho, os obsessores vão pegar. Isso é mito, literalmente, né? E aí vinha aquele medo. Por exemplo, na área mais hermética, não mexe com chakras em casa, pode dar um problema, a tua Kundalini pode estourar. Você escutava cada coisa, Léo. Hoje, a gente Kundalini estourar. A Kundalini estourar e subir, você vai enlouquecer, irmão, porque muita gente já morreu assim. Havia tudo isso que o Léo estava falando. E na saída do corpo, não poderia escapar disso. Havia esses mitos que são literalmente mitos. Literalmente, Léo, o perigo na área de projeção astral é psicológico. É a pessoa perder o pé no chão do dia a dia, ir para outro plano, se encantar com algo e voltar para cá e perder o desejo de viver. E isso é um equívoco. Porque se não fosse para a gente aprender algo, a gente não teria descido aqui. A saída do corpo não é para fugir da realidade. É para você ampliar um pouco a consciência, retornar para a matéria e ficar mais lúcido para enfrentar o dia a dia. A saída do corpo, ela, inclusive, quando ela é mais consciente, ela te ajuda a valorizar a vida dentro do corpo, que você sabe que é um estágio. E você sabe que está aqui para aprender, para trabalhar, e não para fugir, gazetear a aula, vamos chamar assim. Então, o perigo é perder o pé no chão, que é um perigo para alguns, né? E o segundo ponto, se tornar um fanático nessa área, achar que só isso e criticar todo mundo que tem outras abordagens, ou os outros que não sabem nada disso. Eu conheci muita gente assim, que é um perigo da pessoa ficar chata pra caramba, bitolada com projeção. Excelente. É possível, Wagner, no processo, encontrar algo ruim lá, que você precisa de alguma maneira enfrentar, alguma coisa assim? Assim como é possível a gente sair na rua e encontrar alguém estranho que te assalta. Exatamente. Isso que você vai deixar de ir para a rua, mas você vai tomar os cuidados para evitar lugar escuro. Embora hoje em dia esteja até no claro, a gente pode sofrer uma violência. Então, espiritualmente, é a mesma coisa, mas também vai cair no terreno do mito, Bruno. A maioria das vezes que uma pessoa acorda paralisada e sente que tem alguém invisível no quarto, é uma presença benfeitora, um guia espiritual, um mentor, o nome que a pessoa quiser chamar. Mas como a pessoa não está vendo, Léo, só está sentindo, qual é a primeira reação? Medo do desconhecido. Boa parte das vezes que as pessoas tiveram medo, tinha uma presença positiva. Como é que eu vou afirmar isso? Vocês sabem, semelhante atrai semelhante a nível espiritual. Então, uma pessoa em condições normais, o que ela vai atrair é o que ela está buscando. Essa pessoa está estudando, está tentando melhorar, por que ela vai ter medo? A sintonia dela é de um buscador espiritual tentando melhorar. O plano espiritual vai dar a resposta na sintonia agora. Se uma pessoa vai deitar, está cheia de tranqueira na mente, cheia de medo ou de má intenção, pode vir alguma coisa estranha, e aí sim, mas eu presumo que qualquer estudante de qualquer área espiritual esteja buscando coisas assim para tentar melhorar. Mas existe tudo isso e ainda a possibilidade de um curador,
um reikiano, curador prânico, um passista, e aplicar energia em alguém, ter uma entidade dessas pesada junto de alguém. Essa entidade vem em cima dela, Bruno, mais tarde, fora do corpo, tirar satisfação. Ou imagina que o Léo passou um dia muito pesado e aí grudou algo estranho, extrafísico, atraído, porque aquele dia estava danado. Quando o Léo sair do corpo, ele vai bater de frente com essa criatura. Como ele não via a criatura durante o dia, ele vai achar que ela veio na hora da saída, Bruno. E vai começar a dizer que sair do corpo atrai espíritos, o que é mito. O que atrai espírito é o que você pensa e sente na vigília. A saída do corpo só mostra aquilo. Então tem muito mito em cima disso também. E você pode, de repente, numa saída dessa, descobrir que esse espírito ruim que estava ali era o seu avô. Só estava vindo te visitar. Olha, tem espírito assediador que está na casa há tanto tempo, há gerações, viu, Bruno? Que ele tem direito até a plano de saúde da família, cara. Ele já está ali. Não dependente. Aí o garoto vai na reunião, fala, numa sessão, e fala: tira a entidade fala assim: mas meu filho, eu estava aqui antes de você. Observei seu avô, seu pai, só da casa. Então, tem coisas que, às vezes, a presença negativa pode até ser alguém querido que não ficou legal e que às vezes está ali perturbado de alguma forma. Isto também é possível. Aí, então, se a pessoa sai do corpo e encontra essa pessoa, o que ela faz? Estende as mãos extrafísicas e projeta a luz ou pelos chakras, ajuda ela. Isso vai soltá-la para outro plano, vai mudar o campo energético, ele vai passar para outro plano. E aí você acabou ajudando. E se for uma entidade assediadora, não tenha medo, aquilo é apenas uma pessoa desencarnada, não é um monstro, não é um troço lá tirado do Dante Alighieri, da Divina Comédia, você fala que coisa dantesca. Aquilo é uma pessoa extrafísica perturbada, o corpo astral é dotado de alta plasticidade e ele plasma tudo que a pessoa pensa. E como a mente desses espíritos está totalmente turbada, a forma astral deforma. E deformando não é legal de ver, mas não é um monstro, é uma pessoa. Se você souber dessa plasticidade, você não vai ter medo de uma forma horrível, que você sabe que é um ser humano deformado, porque a mente dele está perturbada. Ô Wagner, pegando esse gancho da plasticidade, eu lembro de ler alguns relatos e também de conversar com algumas pessoas que tiveram relatos de projeção astral, e depois a gente até vai falar disso, de diferença de sonho lúcido, mas delas saírem do corpo e encontrarem com pessoas que tinham esses pensamentos distorcidos de si mesmo, que através dessa coisa plástica do plano astral tomaram outra forma e que viam ali nessas pessoas formas animalizadas. Exatamente. Até de ver a pessoa como um lobisomem, um vampiro. Exatamente. Léo, vamos dar uma possibilidade teórica só para entender. Isso é chamado zootropia na área de estudo de saídas do corpo. O corpo astral tende a plasmar aquilo que a pessoa pensa sobre ela mesma. 99% das vezes, Bruno, na saída, vai reproduzir a forma humana ao qual a pessoa está ligada. Mas, de repente, numa retrocognição, uma memória de vida passada, de repente aquilo muda por um instante ou toma um formato mais energético também, né? Variando como a pessoa se vê. Mas, na maioria das vezes, o formato humanoide. Imagina, então, alguém que está com um problema mental, Léo, está internado, e em noites de lua cheia ela acha que é um lobo. E existem pacientes assim. Então, ele fica no quarto isolado, ele olha a lua cheia e começa a uivar dentro do problema mental. Existem casos desses, chamados, então, antigamente de licantropia, aquela história toda. Se essa pessoa passa 3 noites assim, dormindo, achando que ela é um lobo, por causa do problema mental, na hora que ela sair, Léo, como o corpo astral é dotado de alta plasticidade, qual forma ele teria? Um híbrido, meio humano, meio lupino, né? Parecendo um lobisomem. Eu acredito, inclusive, que as lendas antigas, alguém numa aldeia da Europa, e a Europa na época tinha suas florestas e o animal mais presente era o lobo. Você imagina uma aldeia na Idade Média, a floresta ali em volta, e o uivo dos lobos famintos à noite era um pavor para as crianças e para as pessoas. Então, o animal que era mais temido era o lobo, naquele contexto daquela época da Europa. Então, aquilo permeava os sonhos, melhor, os pesadelos do pessoal. Então, alguém, algum dia, pode ter saído e visto alguém com essa hibridização humana-animal temporária, que está explicada pela plasticidade, e voltou para o corpo e achou que tinha visto fisicamente. Ou a outra possibilidade, um louco desse, projetado e materializado, e alguém viu no quarto e falou, meu Deus, e aí surgiu o mito do lobisomem, que ganhou o nome de Wolfman, em inglês,
Loup-Garou na França e Lupo-Manara na Itália. São muitos nomes. A lenda do lobisomem, ela é mais recorrente, tem na América do Norte também, mas ela é mais recorrente na Europa por causa das florestas no inverno e as alcatéias de lobos famintos, e era uma das coisas que mais causava medo. Tentando trazer até uma outra teoria aqui, Wagner, não sei o que vocês acham, de xamanismo mesmo. De repente, o totem ali tem o lobo e a pessoa se identifica tanto. É boa lembrança, Bruno. A questão dos animais de poder no xamanismo se falava desde o passado, dentro das tradições indígenas do mundo inteiro, seja das 3 Américas ou lá da Oceania, na Austrália, com os aborígenes, de que o xamã, na saída do corpo, poderia fundir o corpo astral dele no corpo astral do totem, do animal, hibridizando. Imagina alguém que tivesse o lobo como animal de poder e na saída houvesse essa mescla. Também poderia acontecer. E outro detalhe, além da história do animal de poder, mentores extrafísicos podem tomar a forma do totem da pessoa, do animal, e interrelacionar com ela também. Boa lembrança. Tem uma, pegando em cima disso que o Bruno falou e vocês falaram, e você falou, Wagner, hoje em dia não é tão comum a gente ver isso, mas se você pegar os hospitais psiquiátricos, principalmente do fim do século XVIII, XIX, as pessoas ficavam presas, né? Sofreu aqueles choques, sofreu aqueles tratamentos extremamente desumanos, até de lobotomia, mas esse cara ficava trancado numa cela e que ele ficava na janela olhando a lua. E era muito comum que eles desenvolvessem uma fixação paranoica com a lua. Exatamente. E uivavam para a lua. E é daí que veio o termo lunático. Exatamente. Que eram os malucos que tinham essa associação com a lua. Então era muito natural que o cara se colocasse numa posição de que ele era um lobo, e aí é comum você ter... É muito legal você ter a lenda europeia do vampiro e do lobisomem, que são as mais comuns, que tem muita associação mesmo com comportamentos humanos, né? Exatamente, tá certinho. E a saída do corpo, ela só ampliaria isso na questão da forma plasmando, né? Muito bom. Queria trazer, antes de trazer a pergunta aqui que tem a ver com o sonho lúcido que a gente adiantou, falando sobre paralisia, me lembrei de algo muito interessante, porque o meu cunhado, ele tinha muita paralisia na época que eu estava estudando contigo, então eu fui lá, pensa desse jeito e tal, isso aqui, tenta fazer tal coisa. Nunca mais ele teve a paralisia. E hoje em dia fica bravo. Nunca mais tive. Acontece com muita gente. A pessoa tinha muita catalepsia, né, paralisia do sono. E esclarecendo, a paralisia do sono não é a saída do corpo. Eu estou dizendo que durante ela você pode utilizá-la para escapar. Ela é um fenômeno físico, você pode usar para se soltar. Enquanto acontece, está no imaginário, no terreno misterioso da mente da pessoa. Quando ela conhece aquilo e fala, agora eu vou treinar para fazer aquilo, o cérebro dela já não considera aquilo como algo extraordinário, fica dentro do campo de conhecimento humano como algo dela mesma. Aí, fica dentro do geralzão de cada um. Às vezes, enquanto aquilo está num terreno misterioso ou está no imaginário de uma certa forma, parece que parte da pessoa busca aquilo de alguma forma inconsciente. Entrou no consciente, se tornou intelecto, pode causar uma compressão, além da ansiedade. E um detalhe importante, que é um erro que muita gente comete. Uma pessoa está estudando saídas do corpo e se entope de conhecimento daquilo e técnicas, criando uma compressão dentro da mente dela. E aquilo torna-se uma energia presa. Ela é intelectualizada naquilo, mas ela não vivencia aquilo. Aquilo não se torna ação. Léo, não desce para o coração dela, não tem paixão, não tem amor, é só intelecto frio. Muita gente comete esse erro. Lê de tudo, mas não consegue nada. Quando você está apaixonado por algo, todo o seu ser está incluído naquilo. Quando intelectualmente você está estudando um tema, é só a frieza mental, que é necessária para discernir. Mas a frieza mental tem que ser aquecida pelo coração da pessoa para dar o ponto de equilíbrio, o discernimento de um lado e o sentimento do outro somado vai dar uma coisa equilibrada. Então, muita gente estuda de tudo nessa área, mas não tem esse amor, cara. Eu sempre falo para as pessoas, se apaixona por isso, né? Não como um fanático. Fanático não tem paixão, fanático tem violência, é outra história. Se apaixona por isso, como algo da sua vida, como tantas outras coisas que você gosta muito. Falou daquilo, seus olhos brilham. Pegou um livro para ler, fala, opa! Sabe, é uma coisa legal. Não se pode perder a inocência do buscador.
Porque quando a pessoa acha que sabe muito, ela perde essa inocência, Bruno. E aí a mente dela trava, ela está cheia de conhecimento e nada mais rola. Você não pode perder aquela coisa legal, fala, opa, esse livro novo, que legal, tô doido para chegar para ler. Aquela banda, Léo, que você gosta, pô, tô doido para chegar em casa e escutar esse solo de guitarra. Você não pode perder isso a vida inteira. Muita gente perdeu isso e intelectualizou a saída do corpo, achando que era frieza mental que daria o start. E eu tenho visto muita gente com muita informação travada e tenho visto outras, sem estudar tanto, mais soltas. O ideal seria o equilíbrio. Discernimento na mente, amor no coração, somar os dois para dar o ponto de equilíbrio. Nossa, sensacional, Wagner, porque acho que isso, claro que vale para projeção, mas vale para a vida, né? Para tudo. Muita gente me pergunta, quando a gente fala de psicologia, eu sou psicóloga e puxo muito a sardinha para esse lado, quando possível, e muita gente fala, pá, já entendi, então, meu problema com a família, já entendi, mas o que eu faço com isso? Porque ficou no intelecto, não sentiu, não experienciou, não viveu, não deixou a emoção vir. Então, puta, isso é muito importante. Isso que você tá o intelecto em si não é bom ou ruim, é ferramenta para o conhecimento. Exato. Mas ele pode se tornar uma prisão. Tem gente que usa o conhecimento para expandir, tem gente que usa o conhecimento para contrair e ficar preso. E pior, achando que sabe muito e que é superior a todos os outros que não estudaram aquilo. Só que ele está preso nisso aí. O Bruno fez um vídeo até recente no canal falando um pouco sobre isso, né? Sobre as pessoas que se tornam bibliotecas e não conseguem usar na prática nada, né? Eu sempre brinco, né? Não adianta você ler todos os livros de natação do mundo. Se você nunca pular na piscina, você não sabe o que é nadar, né? Piscina. Olha, cara, eu tenho uma biblioteca enorme aqui. Eu estou vendo que o Bruno tem uns livros ali. Você tem o seu. Eu tenho aqui livro a dar com pau no apartamento inteiro. A gente compra tanto livro, né, Léo, que não dá nem tempo de ler. Mas sabe, você está contente de ter ele ali, de ter comprado, né? Então, a gente pode ter uma biblioteca enorme e isso é muito legal, desde que a tua mente não fique escrava disso. Sim, então, eu estava falando com o Léo, pô, você tem ali os livros, você tem um violão, você tem um quadro com algo lúdico, você tem coisas que te dão um contraponto. Então, por exemplo, você estudou pra caramba, saiu com um grupo de amigos, vai contar piada e rir, vai se soltar, né? Senão você se torna prisioneiro do teu próprio estudo. Muito bom. Wagner, tem uma pergunta. Peraí, primeiro eu queria trazer 2 superchats aqui que o pessoal mandou. Foi do Márcio. Peraí, deixa eu subir aqui. Mas enquanto eu estou procurando, tem uma pergunta que todo mundo faz. Olha aí, o Márcio, live de altíssimo nível, acima da média do Beijo no seu coração, Márcio. Obrigado. Valeu, Márcio. Tem uma pergunta que todo mundo faz. O Léo deu uma congelada ali, Bruno. Foi o Léo ou foi eu que congelei aqui? Acho que o Léo, né? Não, eu estou vendo o Léo e estou vendo você também. Você está congelado aí? Você tá me ouvindo? Agora o Léo voltou. A gente está te vendo e está te ouvindo, tá normal. Tá. Vamos lá. Tem uma pergunta, Wagner, que todo mundo faz. A gente já até explicou aqui algumas vezes, mas nada melhor do que um especialista para falar sobre isso, que é o seguinte. A projeção, ela se torna algo muito almejado no mundo espiritual, porque a partir do momento que é algo que todo mundo faz, então se a pessoa aprende a ter consciência, ela tem uma prova definitiva de que existe um espírito, logo existe vida após a morte. Então, é algo que todo mundo procura. E aí as pessoas caem numa questão. Como é que eu sei a diferença entre aqueles sonhos que são super lúcidos, que eu sei tudo, que eu consigo mexer no sonho, que parece que eu estou vivendo, e uma projeção astral de verdade? Tem diferença. Deixa eu fazer o seguinte. Eu tinha combinado com o Bruno, eu separei algumas imagens aqui, Léo. Eu vou fazer o seguinte, vou mostrar algumas imagens da saída do corpo para encaixar nessa pergunta, tá? Legal. Então, para diferenciar. Bruno, você me dá o acesso aí agora, tá? Para eu poder mostrar as imagens aqui. Isso. Agora deixa eu ampliar aqui, deixa eu ver se está certinho. Peraí. É que ela congelou aqui para mim. Agora sim, acho que vai dar. Não, ainda não deu não, Bruno. Então eu vou tirar, ver se vai aí. Deixa eu ver, peraí, só um instantinho. Ah, tá. O erro foi meu aqui. Deixa eu ver agora se eu consigo. Tá, você consegue ver essa imagem ou não? Conseguimos. Aqui, essa ilustração foi um amigo meu que fez para um dos meus livros. Eu tirei o título, mostra o corpo sutil projetado para fora da matéria e o elo energético, o chamado cordão de prata, interligando as duas partes.
Eu vou usar algumas imagens desse livro aqui, o Viagem Espiritual. Aqui é o princípio de uma saída, Léo, onde o corpo astral está ligeiramente para fora, e é aqui que dá aquela sensação de falsa queda, a paralisia, a dilatação da aura. O corpo extrafísico vai se soltando, ainda dentro do campo energético, ou seja, a pessoa está fora do corpo, mas está dentro do campo áurico do corpo, surgem os filamentos energéticos que formam a conexão, né, o cordão de prata, que não é uma corda, muito menos de prata, é um simbolismo, como ele é feito de energia, muita gente associou com o brilho da prata. Então, você vai ver na evolução do corpo astral, numa saída assim, por sobre o corpo, tá? Pode sair em rolamento também. E aqui, ó, vocês estão vendo a questão dos filamentos do cordão de prata aqui, os chakras, tá? Uma saída durante uma cochilada. Aqui, 2 mentores da tradição hermética do Egito, ajudando a pessoa numa saída, e os filamentos do cordão de prata, que na verdade saem da cabeça até os pés, e à medida que o corpo astral vai subindo, esses filamentos vão se interconectando até formar um feixe só, conhecido com o nome de cordão de prata. E é claro que as conexões maiores desses filamentos estão na altura dos chakras, dos 7 chakras principais. E aí a pessoa se sente desprendida para fora do corpo, às vezes escutando música, porque a música pode induzir estados de ondas cerebrais mais relaxados, o pessoal pode cochilar e de repente ter a saída, aqui o cordão de prata se conectando para formar um feixe só, e aqui uma das grandes coisas da saída do corpo, que é o encontro extrafísico com consciências extrafísicas mais elevadas, que podem compartilhar informações com a pessoa, extrafísicas que não tem aqui, e a pessoa retornar para o corpo com conhecimento mais alargado, nessas presenças aí chamadas de guias, mentores. Animais também têm saída. Esse aqui é o Rama, meu cachorrinho, Yorkshire, e aqui a presença de seres espirituais ajudando numa saída, né, de outro plano, que também acontece mais frequentemente do que se imagina. E antes de eu entrar na questão do sonho lúcido, Léo, Bruno, uma entidade densa, ela está muito agarrada, condensada no astral do plano físico, no duplo. Uma pessoa vai fora do corpo e tem um mentor atrás dela. Ele é muito sutil para chegar nessa entidade. O que ele faz? Ele utiliza o corpo astral da pessoa, que está conectada ao corpo humano e é mais densa e, portanto, mais próxima do espírito, e utiliza ela para chegar nele, que é o caso dos médiuns, né? Fazer intermediação entre o extrafísico sutil e o intrafísico mais denso. Aqui seria um médium lá no plano astral, né? Exatamente. E essa aqui também, essa moça aqui, Bruno, uma overdose de drogas, está mal. Aquele índio lá, aquele caboclo, chama como quiser, ele tirou a moça do corpo e utiliza a energia dela para chegar nela, porque é mais densa. Nota que ela está, inclusive, inconsciente. Então, muita gente, durante a saída do corpo, serve de doadora de energia para assistência espiritual para entidades presas. Quem são essas pessoas? Curadores, médiuns, sensitivos em geral e estudantes espirituais de qualquer área que dorme pensando no bem, na luz, e atrai por sintonia benfeitores espirituais que vão usar a energia do bem dela para melhorar outras criaturas que estão atoladas aqui no astral da Terra, né? Aqui um acidente em que a pessoa desmaiou, foi ejetada do carro, está fora do corpo. A quantidade de relatos disso é enorme, de pessoas que sofrem acidentes e veem o próprio corpo enquanto o SAMU está chegando e ela está fora, o corpo desmaiado ali embaixo, tá? Saídas do corpo natural. Eu botei 58 imagens no livro coloridas do artista Léo Dolfini para ajudar a compreender esses fenômenos, né? No momento da morte, uma assistência, né, do plano espiritual para soltar a pessoa, e a questão aí até de extraterrestres fora do corpo, que é um tema que, para falar aqui hoje, é até prematuro. E além da saída do corpo, as projeções do corpo mental, né? Quando a mente se projeta para fora do corpo astral, numa segunda projeção muito mais avançada, e é claro, é um tema muito mais complexo para explicar aqui numa live, né? Então eu estou usando as imagens do livro, deixa eu sair delas aqui, para poder ilustrar o que é uma saída do corpo, assim visualmente, para ajudar. Agora vamos lá para a questão do sonho. O sonho, ele ocorre dentro da mente. O cérebro precisa descarregar as tensões nervosas, para isso ele descarrega imagens. Pega no banco de memória e faz um mosaico de imagens e projeta para fora. É um descarrego mental. Como é que se sabe disso, Léo? Os laboratórios do sono modernos, onde as pessoas são experimentadas
durante o sono, testadas a temperatura, pressão, ondas cerebrais, batimento cardíaco, elas são monitoradas durante o sono por pesquisadores na área da medicina. Seria algo como a fisiologia do sono. Então, dentro desses laboratórios, já foi mais do que comprovado, milhares de vezes, com pessoas diferentes, de que todas as pessoas sonham, sendo que a maioria não lembra dos sonhos. Por quê? O cérebro descarrega as imagens e elas são virtuais, elas não são reais. Então, rapidamente, o cérebro apaga e joga outras imagens. Então, às vezes, a gente acorda de madrugada, lembra de um sonho, vai no banheiro, faz xixi, toma água, dorme, de manhã a gente esquece. Porque, como aquilo era virtual, o cérebro tende a apagar. Então, primeiro ponto, o cérebro produz imagens, quando a gente está de olhos fechados, imagens oníricas, e se reparar as imagens do sonho, imagens oníricas, Léo, primeiro, elas não são dotadas de fixação espacial, elas são inespaciais. Repara, toda hora elas mudam, cara, não estão à direita, em cima ou embaixo, você não tem a noção de espaço quando está sonhando. Você não tem noção de tempo, você não sabe quanto tempo está se passando durante o sonho. Então, os sonhos são inespaciais e atemporais. As imagens são hipervelozes, né? Elas são intensas, movediças, nada para num sonho, tudo muda em segundos. O teu violão que está ali, Léo, você está sonhando com o violão, ele virou uma jarra que virou uma bola de futebol. Num segundo, o sonho continua, porque você está num estado alterado durante o sonho, durante o sono, sem a vigília para discernir as coisas. Então, a mistureba de imagens dos sonhos é normal. E quando a gente está sonhando, essas imagens são tão rápidas e elas se projetam no campo mental. A gente dormindo com os olhos fechados, Léo, os olhos da gente começam a se mexer, que é o Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Por que eles se mexem? As imagens de sonhos são muito rápidas, os olhos acompanham. Então, tem o período em que a gente está sonhando, os olhos se mexem, e o período que a mente está mais tranquila, em branco, os olhos não se mexem, se alternando ali. Todas as pessoas testadas em laboratório tinham um movimento rápido dos olhos, Bruno. O que se evidencia? Elas estavam sonhando, mas quando elas acordavam, elas não lembravam. E até juravam que não tinham tido sonho. Então, primeiro ponto, sonho é dentro da mente, ele é virtual, é inespacial, é atemporal. Estou dando as características de um sonho, tecnicamente falando, para poder a gente comparar com uma projeção. Outra coisa, uma pessoa deseja muito encontrar um parente desencarnado, pela saudade. É possível sonhar com um encontro com essa pessoa? Sim, e ainda é sonho, por causa do desejo. A mente constrói um enredo e coloca a imagem do parente ali. Quando a pessoa acordar, o que vai acontecer? Na hora que você abre os olhos, Léo, a vigília se impõe, os 5 sentidos da vigília. Eu gosto sempre de usar isso aqui, Bruno. Vocês dois, Bruno e Léo, sonharam que estavam milionários. Na hora que acordaram, estavam pobres como sempre. Igual eu. Então, o sonho é um envoltório ficcional que o cérebro cria. Abrir os olhos, imediatamente a vigília se impõe, as imagens do sonho vão diluindo, né? Porque elas não têm o impacto de algo real, elas são virtuais. Agora, se é um pesadelo, o pesadelo causa medo, e o medo faz a adrenalina disparar. Quando você acorda, o impacto emocional é enorme, você está com o coração acelerado, mas daqui a pouco ele dilui, porque de olhos abertos você vê que aquilo não era real, você se acalma. Então, isso posto, a questão do sonho. Existe um tipo de sonho em que a pessoa se vê dentro do enredo do sonho, Léo, mas com algum grau de consciência. E ela fala, eu estou sonhando. Veja, não é um sonho comum, porque ela está tendo algum tipo de deliberação parecida com a vigília, mas ainda dentro do sonho. E aí a pessoa fala, eu acho que eu quero vir para cá. Ou seja, ela começa a ter uma noção de espaço, que no sonho normal ela não teria. Veja, já há algum grau de consciência dentro de um sonho, mas ainda é um sonho, Léo, por quê? O arcabouço mental continua gerando as imagens em volta. Ela não saiu do sonho para a vigília. Ela continua dentro do enredo com algum grau de consciência, mas ainda é sonho. Isso é chamado de sonho lúcido, que é um sonho diferenciado, porque a pessoa tem uma pseudo-lucidez, mas não é uma saída do corpo. É um sonho com características de lucidez. Agora, uma saída do corpo. O Bruno saiu, ele sabe que esquerda é para lá, direita é para cá. Ele tem noção de espaço. Ele fala, meia hora atrás eu estava deitado lendo um livro, ele tem noção de tempo. E eu sou o Bruno, e eu quero ir para cá. Então, é a mesma deliberação que você teria na vigília sem um enredo ficcional das formas mentais em volta. Você está vendo a realidade, o teu corpo deitado ou algo espiritualmente. O problema que gera essa dúvida, Léo e Bruno, é que quando a pessoa volta
mesmo de uma experiência consciente, encaixa no corpo, ela pode apagar na hora da entrada, Léo. E do momento que ela apagou até a hora que ela acordar, 1 hora depois, o cérebro jogou 2, 3 sonhos por cima. Quando ela voltar para a vigília, está uma mistureba. Ela não vai saber o que era sonho lúcido, normal ou projeção, porque misturou uma coisa com a outra. E mais um detalhe, ela pode ter tido uma projeção semiconsciente, estava fora do corpo, mas não tinha consciência total, e quando ela voltar, apareceu um sonho lúcido. Ou seja, são várias possibilidades. O que eu aconselho para quem tem saídas do corpo, Bruno? Encaixa no corpo e abre os olhos. Não deixa o corpo, o cérebro, produzir sonho, porque em 1 segundo ele já vai distorcer. Entrou no corpo, abre os olhos. Não vai haver dúvida, Léo, porque você saiu de um estado para outro sem passar por essa trave, vamos chamar assim, essa transição do cérebro de entender aquilo como algo diferente. E outra, se a pessoa encontrar o parente dela mesmo, Bruno e Léo, der um abraço, que não é virtual, é real, ela vai ficar 1 semana sentindo a energia da pessoa, porque deu um impacto enorme, diferente de um sonho que é virtual. Que deu para dar uma clareada, mais ou menos? Poxa, claro que deu, com certeza. Tem uma outra coisa que, quando a gente projeta, a gente percebe também, é que o sonho, ele mesmo sendo lúcido, quando você volta e fala, eu estava sonhando, era um sonho lúcido. E tem uma percepção que você estava ali num sonho, você fala, nossa, não foi real, mas foi um sonho. A projeção não deixa dúvida. A gente até brinca, né? Ela não deixa dúvida. Se você encaixar, abrir os olhos, por exemplo, eu levanto aqui, vou ali e volto. Eu falo assim, eu fui ali e voltei, eu tenho certeza. Isso não era um sonho. Se você abrir os olhos, agora, se você apagar e acordar 1 minuto depois, o cérebro, nesse 1 minuto, ele já mistura, muda o nível. Você fala, e agora? Foi sonho ou não foi? Que é este o problema, que não é só sair do corpo e ter lucidez. Na volta, ter rememoração. Então, o que eu aconselho? Que as pessoas leiam sobre saídas do corpo na hora de deitar. Assim, criar o hábito, ler, nem que seja uma página, né? Aí a pessoa vai falar assim, Bruno, quanto tempo? O resto da vida, ela dorme todas as noites. Para criar o hábito de cada vez que ela for deitar, Léo, é um comando inconsciente. Vou deitar, mas eu vou ler algo do tema. Isso faz ela pensar no tema. Caso ocorra uma saída do corpo, na hora que ela voltar, como ela leu antes, o cérebro está preparado para registrar a memória daquilo. Porque senão vai acontecer o seguinte, Bruno, a gente tem um sonho que é dentro do cérebro, e mesmo assim a gente esquece. Uma experiência fora do corpo, ela está fora do cérebro. É mais fácil esquecê-la. A não ser que você prepare o campo para que na hora do encaixe o cérebro não deu contra. A leitura antes de dormir é a técnica da saturação mental. A pessoa pode até sonhar com aquilo, mas vai ter aquelas características que eu falei. Até ela começar a ter algo mais lúcido e consciente, aí a dúvida dela desaparece. E tem uma brincadeira que a gente faz, né, que a vida ela está sendo transmitida em Full HD, mas quando você projeta é como se você visse as coisas em 4K, né? A resolução é muito maior. Né? A analogia que eu fazia antigamente, Léo, era TV preto e branco e TV colorida. Então, nossa, aqui é preto e branca, espiritualmente, eu fazia essa. Aí começaram a aparecer essas televisões modernas, Bruno. Eu falei, caramba, cara, isso aí. E outra, a gente aqui na Terra não tem como desenvolver uma tecnologia, por exemplo, de celular, de televisão, que o plano extrafísico já não tenha desenvolvido em algum momento, em algum lugar no universo, muito mais rápido do que a gente, né? Só que aqui embaixo, na Terra, nós estamos numa compressão muito grande. A gravidade por cima, a limitação de tempo e espaço, que também são coisas da mente, mas a gente fica limitado nisso. Então, aqui embaixo, a compressão, Léo, é um negócio impressionante, mas é aquela história. Treinou o nadador. O treino é dentro da piscina. Então, se a gente tivesse do lado de lá, a gente poderia realizar algumas coisas que aqui embaixo, se a gente conseguir realizar, mesmo com a limitação do corpo, Léo, é uma grande realização. Então, imagina, alguém está no plano extrafísico agora, Bruno, criando um poema cósmico. Aí você fala, porra, o cara expandiu o corpo mental dele, o chakra coronário do cara está lá em cima. Fala, porra, eu queria estar lá. Bah, o Léo está ali, tem aspiração e compõe um poema cósmico, que ele está dentro do corpo limitado. O poema dele vai melhor que o outro, por causa da dificuldade. Então, se ele consegue realizar o poema aqui dentro, ele consegue realizar o que ele faria lá fora, mesmo com um redutor que é o corpo. E mesmo assim ele consegue a força dele enquanto espírito, através do crescimento enquanto humano. Por isso a encarnação é importante. A gente veio para realizar neste meio
grosso, muita coisa que já era realizada lá, mas aqui vamos ver se você consegue. Sabe aquela história, Léo? Meditar sem ninguém perto, todo mundo fica calmo. Agora, meditar com o filho pulando em cima, o chefe mal-humorado, o assaltante na rua, o metrô lotado, vamos ver se você fica em paz. Porque é muito fácil ficar em paz dentro da caverna sem ninguém. Então, nós estamos num teste enorme e a hora que a gente vencer esse teste, que seria vencer a gente por dentro e também expandir coisas aqui que a gente até já fazia lá, aí instalar ou aqui já não vai haver diferença, Bruno. Então, aí não vai precisar descer mais. Mas, por enquanto, a gente tem muito para realizar e muito para fazer por aqui. Boa. Eu até lembrei com essa brincadeira, Wagner, do Cazé. Lembra do Cazé da MTV? Lembro. Ele chegou um momento da vida que ele foi monge budista e tal, chegou aí, não lembro se era Tibete, eu acho que era Tibete, e ele estava hospedado com 2 monges e numa época de guerra civil, não sei se foi quando, não sei em que momento que foi da história, mas estava tendo um conflito intenso ali na região, com um bombardeio na rua onde ele morava, assim. E os monges que estavam ali com ele, meditando profundamente enquanto as bombas estavam caindo ali, e ele tentando meditar, falou, cara, acho que isso não é para mim mesmo. Deixa eu voltar para o Brasil lá, porque... Então, acho que é mais ou menos por aí. O que eu queria saber, Wagner, é se tem um conjunto de hábitos, assim, que poderia facilitar, você já deu pelo menos uma dica, que é ler sobre o tema antes de dormir, mas se tem algum conjunto de hábitos que facilite a gente ter uma projeção consciente, e o que fazer depois disso? Para onde eu vou? Vou para o Egito ou procuro alguma coisa? Um conjunto de hábitos pode ajudar. Então, por exemplo, a pessoa preparar o quarto dela é o lugar onde ela descansa, tem que ser o melhor lugar do universo, né, Léo? Se ela não dorme bem, amanhã ela está mal. Então, o quarto tem que ser o lugar melhor da casa. É ali que a gente deita. Então, se é dali que a gente sai e dali a gente volta, por exemplo, no quarto não pode ter briga. Sabe aquela DR de casal? Vai lá para a sala, não faz no quarto. Porque as formas mentais vão ficar pairando ali e isto é um problema no ambiente que precisa estar limpo. Coloque no quarto quadros que expressem ideias maiores. Fundo do mar, espaço sideral, galáxia, sabe? Que quando você bate o olho, te dá uma ideia de algo muito maior do que a vida na Terra ou a gente aqui, tá? Uma das coisas que às vezes eu faço, isso eu descobri por mim mesmo. Eu, às vezes, fico perto da cama e dou um passe na cama. Eu encho a cama de energia um pouco antes de deitar. Não é que a cama precise disso. Ao fazer isso, eu estou energizando a plataforma de onde eu vou sair daqui a pouco, Léo, que é a cama. E outra, o fato de eu fazer isso dá uma mensagem inconsciente para mim de que eu estou preparando um lugar de decolagem. Onde é que o avião sai? Do aeroporto. Ele decola ali e pousa ali. A cama da gente, Léo, é o espírito porto, cara. É de onde você decola e onde você volta. Então, prepara. Não é que a cama precisa do passe, mas você precisa da ideia da energia fluindo. Ao imaginar isso, você já está dando um comando antes de deitar que você está preparando a plataforma de lançamento. Agora, dentro da correria do dia a dia, o cansaço, as pessoas não vão lembrar disso, é natural. E outra coisa que, se possível, evitar, ter televisão dentro do quarto. Porque a pessoa fica vendo a TV durante 1, 2 horas, e aí, com um cliquezinho do controle remoto, ela desliga e já vai virar para o sono. Não deu tempo de dar um pause no cérebro. Então, às vezes, a pessoa está vendo um filme, fica a noite inteira em loop sonhando as ideias do filme. Então, se ela tivesse a televisão lá na sala, desde o momento que ela desligou, ela vai levantar, vai tomar água, vai no banheiro até chegar no quarto. Isso já é uma quebra de paradigma dentro da mente que ela está se deslocando para deitar. Mas se a televisão está dentro do quarto, mistura a realidade, que vem através dela com o ambiente. E aí fica uma coisa só. E a pessoa fica em looping com as ideias do dia a dia, girando em volta daquilo. Se houver uma saída do corpo, Léo, ela vai ficar pairando em cima. Por quê? Como ela só pensa nas coisas do dia a dia, o corpo astral faz a leitura que ela pertence ao plano físico. Então, ele não sai dali. Então, seria legal leitura antes de deitar, quadros legais no quarto para pensar em algo bom, energizar a cama. Seria um bom lugar para a pessoa fazer uma prece. Alguém que quer fazer um exercício de projeção, não faça deitado, faça sentado. A prática que a pessoa quiser para depois deitar. Deita igual uma criança, sem pensamento de nada. Faça antes, porque se a pessoa deita, Léo, e fica fazendo a prática, ela fica presa na vigília, porque para fazer a prática, ela tem que se concentrar. As ondas cerebrais não relaxam. O que ela faz? Faz sentado perto da cama, logo depois ela deita e solta a mente, não pensa naquilo, para que o efeito se dê depois.
Ana Wagner, uma pessoa que... A gente tem os projetores inconscientes, os semiconscientes e os conscientes. E tem muita gente que pratica certas técnicas para fazer isso, né? Então você aqui deu para a gente agora uma boa ideia de como preparar-se, né? Quase como uma higiene pessoal para um processo. E aí, ok, vamos lá, eu faço essa higiene, faço as técnicas, começo a projetar de maneira consciente. Para que uma pessoa projeta de maneira consciente? Boa pergunta. Tá. A saída do corpo, ela permite variações que a gente não tem no plano físico. Deixa eu me dar um exemplo. Um médium desenvolve em algum lugar, precisa dele estar lá uma vez por semana ou duas, num lugar preparado, num horário X. Então, mentores que operam energeticamente com esse médium na mediunidade, ele sabe que naquele dia, quinta-feira de noite, ele está na reunião. Então, ele se desloca espacialmente até lá, num ambiente preparado, depois ele volta para casa. Aquele médium, durante os outros dias da semana, ele tem que dormir toda semana. Então, o mentor que conhece a assinatura energética dele, busca ele durante o sono. A maioria dos médiuns vai confirmar isso que eu estou falando. Então, o que a saída do corpo deu que a mediunidade não tinha? Você tem 7 noites por semana dormindo, enquanto o médium tem uma reunião, no máximo 2 por semana. Então, a saída do corpo, ela permite uma rotatividade em relação ao mundo espiritual maior. E antigamente se achava que a mediunidade era o fenômeno que mais ligava o homem ao mundo espiritual, porque não se conhecia tanto de saída do corpo. Na mediunidade, alguns seres vêm de lá e se comunicam com um médium aqui. Na saída do corpo, vai você daqui para lá, onde só tem espíritos. Então, na mediunidade, alguns vêm. Na saída do corpo, você vai para o meio onde só tem espíritos. Qual dos dois fenômenos te liga mais ao mundo espiritual? Qual é o que te joga de cara com o mundo espiritual? Então, esse tipo de fenômeno quebra o medo da morte, literalmente. Agora, o Léo, conheci vários médiuns que tinham medo da morte e alguns que tinham medo de espíritos. Mas eu não conheci gente que aprofundou a saída do corpo que tinha o mesmo medo, Bruno. Senão nem sairia. O médium vê o espírito, ele na condição de ser humano, e o espírito lá, que vem para cá. Na saída do corpo, Léo, você vê o espírito cara a cara, se está fora do corpo, você é um também. Então, isso quebra mitificações em relação ao mundo espiritual. O que você descobre? Que mentores espirituais não são divindades, são pessoas extrafísicas e nos mais variados níveis, às vezes funcionando como senseis da projeção, né? Professores astrais ajudando os alunos mais novos. A quebra do medo da morte, por exemplo, você foi no velório de alguém que você amava, o velório do cadáver, está ali a memória. Um dia você sai do corpo, Léo, e encontra a pessoa viva no outro plano, num corpo sutil, é ela mesmo, tá? Você não tem dúvida. Aí você vai questionar. Eu chorei pra caramba quando eu perdi ela, tá? E achei que ela estava enterrada no cemitério tal. Ao sair do corpo, eu vi que ela não estava no cemitério, ela está em outro plano. Conclusão, nunca mais você vai ao cemitério, porque não é onde a pessoa estava, você acabou de ver ela lá fora. Tem gente que, quando eu falo isso, fica irritadíssima. É apego mesmo. Não tem como alguém que sai do corpo, Bruno, viu o avô do lado de lá, nunca mais vai visitar a tumba do avô, porque sabe que ele não está ali. Então, isto quebra a questão da relação com o mundo espiritual. E veja, eu não estou falando de saudade, a saudade existe. Eu estou falando que a administração da saudade, ela passa a ser espiritual e não material. Eu não vou guardar o meu avô numa foto da tumba dele, eu vou ver meu avô vivo do lado de lá. Há uma diferença enorme. Na hora que você volta, quebra paradigmas em relação ao cemitério, velório, cadáver, Bruno, e a ideia da morte como um todo. E eu, muito jovem, experimentando isso, ia nos velórios de pessoas que eu conheci, tempos depois eu as via fora do corpo, eu ficava chocado, Bruno. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Nunca mais eu vou no cemitério para chorar por ninguém. Isso é pegadinha, é uma ilusão. Mas tem gente tão apegada que acha que o que eu estou falando não está correto. Veja, alguém que mexe com saída do corpo, cadáver não tem nada a ver com ela, cara. Porra, ela está vendo a pessoa viva, mas não tem nada a ver com saudade o que eu estou falando. Eu só estou dizendo que a saudade está direcionada para uma outra possibilidade vivaz, viva, e não a possibilidade parada num cemitério. E nada contra o respeito aos restos mortais. Mas o espírito é outra história, cara. Eu estou falando da consciência, um pedacinho de Deus, não de um negócio embaixo da terra. Como que as pessoas não entendem isso, Léo? Que a maneira de olhar as coisas, ela vai mudar, mas não vai haver frieza, porque você vai no velório para dar um abraço em quem ficou e precisa do teu carinho, mesmo carinho que você vai dar um abraço no avô do lado de lá. Isso é da área da saída do corpo, cara. Eu tenho visto muitos estudantes dessas áreas
cheio de tranqueira com coisa de cemitério. Você falou de morte, os caras arrepiam na hora. E gente que achava que sabia muito, eu conheci um monte assim, né? Mas eu dei muita sorte, porque além da saída do corpo, eu somava a mediunidade. E depois a parte ocultista, depois a parte yoga, foi me dando uma visão de conjunto. E também o acesso, Léo, a lugares de informação do lado de lá, bibliotecas extrafísicas, templos astrais que já eram falados desde antigamente, templos de conhecimento mantido por mestres herméticos desde a antiguidade, no astral, não no físico. E outra coisa importante, Léo, uma iniciação pode ser feita fora do corpo, mesmo que a pessoa não participe de um grupo cá embaixo. Ainda mais se ela já participou de grupos assim em outra vida. Já havia conexões, né? Então, a saída do corpo, ela te mostra um pouco mais de frente. Agora, não é o único fenômeno. Nós temos diversos outros fenômenos que a gente deve conectar como um todo. E dentro do jeito da pessoa, ela precisa encontrar o ponto de equilíbrio dela nesse conjunto, aonde a saída do corpo apenas tem a vantagem de jogar ela lá fora. É diferente dos outros fenômenos. E nessa jogada amplia a maneira como você vê, aí a ideia da morte vai para o saco. Cara, e tem gente que tem essa capacidade natural de projeção de uma maneira involuntária também, né? Sim, sim. Isso tem vários motivos, tá? A pessoa experimenta saídas do corpo e sem ter buscado nada, simplesmente aconteceu. Agora, se ela vai desenvolver isso ou não, Léo, vai depender também dela, porque eu conheci gente que tinha soltura espiritual e a saída do corpo e morria de medo da soltura e travou. E outros que tinham a soltura e foram desenvolver, né? E avançaram. Então, isso varia, talvez até por ter mexido em outras vidas com isto, Léo. A capacidade de ver um pouquinho mais solto. E aqui, se me permite, Bruno, mostrar mais uma imagem que eu acho que claro, dá uma variada boa. Deixa eu compartilhar ela aqui com vocês. Aí você me autoriza aqui. Espera aí. Deixa eu compartilhar. Isso aqui é um aviso, cara, que eu sempre passo. Eu acho que esse aviso aqui é importante para todo mundo. Vê se dá para ver, Bruno. Dá sim. Dá, então vamos lá. Aqui, numa das colunas aqui, está desenvolvimento parapsíquico, né? Que é o conjunto de capacidades que a gente tem, a clarividência, telepatia, experiências fora do corpo, mediunidade e ativação dos chakras. Isso é o potencial que alguém tem, não significa que ela tem caráter ou maturidade para lidar com aquilo. Na outra tabela está o desenvolvimento espiritual, que tem a ver com o despertar da consciência, a melhoria do caráter, sabedoria, discernimento, paz de espírito, lucidez, amor, paciência, generosidade e evolução. Então, são dois desenvolvimentos diferentes. Deixa eu dar um exemplo, Léo e Bruno. Fulano tem clarividência, mas não tem ética naquilo que ele vê. Então, teria desenvolvimento parapsíquico e não teria desenvolvimento espiritual, porque faltaria ética. Deixa eu dar outro exemplo. Fulano ou fulana tem mediunidade. No entanto, é usada por entidades do mal para fazer coisa ruim para o outro. Tem a mediunidade, mas não tem capacidade de discernimento para voltar aquilo para algo criativo. Fulano sai do corpo para espreitar a vida dos outros, porque não tem maturidade para poder crescer através da experiência. Ou seja, pessoas podem ter desenvolvimento parapsíquico sem ter o real desenvolvimento espiritual, que é o caráter da pessoa. Agora, se a pessoa tem essas capacidades e usa o caráter dela para permear a capacidade, ela juntou tudo num desenvolvimento só. Mas as pessoas não sabem a diferença entre desenvolvimento parapsíquico e espiritual. Deixa eu dar um exemplo, Bruno. A pessoa fala assim, olha aquele fulano ou fulana, tem clarividência. Como essa pessoa é desenvolvida espiritualmente? E, Bruno, ela não é desenvolvida espiritualmente, ela é desenvolvida parapsiquicamente e espiritualmente, às vezes, é uma pessoa complicadíssima. A pessoa olha um médium e fala, aquele ali é médium, como ele é desenvolvido. E, no entanto, no trato pessoal, aquele médium é cheio de tranqueira. Ele não é desenvolvido espiritualmente. Então, o que acontece? As pessoas, elas confundiram o desenvolvimento parapsíquico com o desenvolvimento espiritual. Alguém pode ter uma capacidade e escorregar para o lado ruim da força, Bruno, e fazer coisas horríveis, porque não tem desenvolvimento espiritual. Mas aí todo mundo achava que o espiritual, Léo, era a mediunidade e a capacidade, quando isso é ferramenta, se você tiver maturidade para lidar com ela. E aí, muita gente quer estudar saída do corpo nessa base, só do fenômeno, mas não quer o despertar da consciência. E aí eu vi muita gente se enrolar nisso, Bruno, porque queria desenvolver a capacidade, mas não tinha qualidade de consciência para lidar com a capacidade. Alguns escorregando feio nisso
e outros virando fanáticos e bitolados, porque não tinha abertura de consciência. O legal é somar os desenvolvimentos no caráter da gente, que é o que todas as tradições espirituais sempre falaram, o valor de consciência permeando todas as capacidades. Muita gente quer o estudo da projeção só pelo fenômeno e abomina qualquer coisa espiritual. Eu conheci um monte de gente assim e elas são limitadíssimas. Eu estou falando, claro, porque ela está presa num fenômeno, seja lá qual for, e isso levou, Léo, os antigos yogis a dizerem dos siddhis, as capacidades paranormais, que os mestres yogis não queriam que os yogis fizessem, para não ficar preso nela, que era essa armadilha de ficar preso dentro de um fenômeno. Por exemplo, vamos fazer um curso de magia, lota. Vamos fazer um curso de clarividência, lota. Vamos fazer um curso para desenvolver paciência, ninguém vai. A pessoa está presa no fenômeno. Ela vai se enroscar no fenômeno se não houver consciência para lidar com aquilo. E eu não estou falando de doutrina, eu estou falando de caráter, porque espiritualidade não é um lugar onde você vai, é o estado de consciência que você tem. Espiritualidade não é doutrina, é estado de consciência. Excelente. É dito até, e aí eu queria ver sua visão, Wagner, que, por exemplo, na Segunda Grande Guerra, talvez até em outros, mas foram feitos muitos experimentos de ferramentas parapsíquicas para também rolar uma guerra do outro lado e para espionar. Na época da Guerra Fria, os dois blocos, o bloco soviético de então e o bloco aqui ocidental, capitalista, queriam desenvolver, Léo, o espião perfeito, né? A pessoa sairia do corpo, veria o plano lá do foguete, da bomba tal, e voltaria e contaria. Então, isso foi principalmente a partir de 1961, pelo que a gente sabe, nos Estados Unidos, porque na Rússia, na União Soviética, a gente não tem ideia, porque era muito segredo de Estado. Nos Estados Unidos, em 1961, parapsicólogos começaram a levar sensitivos para dentro dos laboratórios para tentar uma experiência controlada. A primeira pessoa que foi testada é uma mulher que até hoje permanece no anonimato, Madame X, ou Madame Z, se eu não me engano. O segundo, Robert Alan Monroe, que tempos depois lançaria o livro Viagens Fora do Corpo, que é um clássico. Então, na época, ninguém sabia disso. Como é que a gente sabe hoje? Anos se passaram depois da queda do Muro de Berlim, né? E uma nova fase aí da política internacional, as pessoas se sentiram mais livres para falar. Então, aquelas pessoas que 30 anos antes tinham feito as experiências lá, começaram a publicar livros, Léo, contando como é que era feito. Então, o ser humano é tão complicado que até para desenvolver a capacidade é por motivo bélico, cara. E os dois lados investiram muito dinheiro para tentar desenvolver. A Guerra Fria, vamos dizer assim, redundantemente, esfriou com a queda do Muro de Berlim. É uma redundância, né? Naquela ocasião ali, 1990, 89 para 90. E aí, muitos livros começaram a sair explicando isso e o pessoal parou de injetar dinheiro, Léo, porque já não tinha um motivo bélico. O inimigo tinha mudado. Hoje já estamos tendo um recrudescimento aí novamente, essa politicagem internacional. Então, muitas experiências foram testadas e o motivo não era nobre, o motivo era bélico. Era para espionar o amiguinho ali, para ver o que o amiguinho estava fazendo. Bruno, que tal a gente dar uma olhadinha nas perguntas, tá? Eu não estou vendo o chat, nada aqui, eu não estou vendo as perguntas, não estou vendo o que o pessoal está postando. Então, seria bom a gente selecionar algumas aí, que vocês é que selecionam. Sim, muita coisa que a gente está falando vem do chat. E a gente às vezes faz isso, a gente então legal. Vai lendo, aí vai vendo que várias pessoas estão perguntando a mesma coisa, a gente vai trazendo aqui para tentar encaixando no conteúdo, mas a galera hoje está perguntando. Tem uma pergunta que apareceu. Esteja clareando as coisas direitinho, né? Espero. Com certeza. Hoje à noite todo mundo que está aqui vai projetar. Ô Wagner, tem uma coisa que o pessoal começou a perguntar agora, em cima até do que você falou anteriormente, que é a pessoa que, por medo, bloqueou essa característica de tornar consciente a projeção e trazer o conteúdo projetado. Como é que ela faz para quebrar isso? Tem algum método aí? Vamos lá. Deixa eu contar um caso. Uma vez, numa cidade do sul do país, eu estava fazendo um curso e o marido de uma senhora levou ela lá no curso. E o que acontecia? Essa senhora acordava paralisada e se sentia saindo do corpo, Léo. Bruno, o que essa senhora fazia por medo? Ela enfiava o dedo na garganta para forçar o vômito, para o corpo forçar o vômito e travar a saída do corpo.
Toda noite ela fazia isso. Então, o marido, que não sabia de nada, acordava com a mulher toda noite, de madrugada, Léo, botando o dedo aqui, forçando o vômito. Ele falou, você está enlouquecendo. Então, ele já estava a ponto de internar ela. E aí levaram ele lá no curso onde eu estava, e eu fui explicar para ela que aquilo era paralisia do sono, que ela podia sair do corpo tranquila, não precisava fazer aquilo. Ela perdeu o medo e começou a ter experiências, ela permitiu aquilo acontecer, porque antes o medo estava travando. Então, uma das formas de tirar o medo é o conhecimento do tema, porque o que é sobrenatural vai se tornar natural devido a você estar estudando aquilo. Só que isso leva tempo. Levou tempo para a pessoa travar pelo medo, vai levar tempo para destravar. Então, a leitura sobre o tema geral, de vários autores, para não ficar preso numa abordagem só, ela permite que a pessoa comece a entender que aquilo é mais natural. Então, lentamente, parte dela que está travada vai se soltando, Léo, mas vai levar um tempo. Eu aconselho, para desbloquear, leia todo dia sobre o tema durante 1 ano. Tá? Não vai ser 1 dia ou 2. Para criar o hábito da ideia da saída do corpo, estar dentro do natural da pessoa. Isso vai quebrar o medo dela. Boa, muito bom. O Cronos, que até colocou uma carinha, nunca lerão a minha pergunta. Vamos lá. Toma essa, pessoa... vamos ler. Toma essa. Essa é a pergunta número 2 dele. Uma pessoa com depressão pode se projetar? O que acontece? Olha, depende. A pessoa fora do corpo, Bruno, ela é a mesma de que dentro do corpo, só está fora. Tá? Você tem X conhecimento, X condição. Você saiu do corpo, você tem X conhecimento lá fora. Agora, a forma como você vai interagir com a experiência pode acrescentar algo. Mas, tecnicamente, a saída do corpo, ela nem te melhora nem te piora. Ela te joga para fora do corpo o que você é. Se a pessoa está com conteúdo de depressão, pode ter muitas causas, né? Causas que um médico poderia detectar, um psicólogo, ou dependendo de algumas coisas espirituais mal resolvidas que podem também causar confusão, porque é uma mistureba de coisas, né? Pode ajudar, mas tem o perigo. Uma árvore, Léo, só pode ir para cima e frondosa se ela estiver bem enraizada. Aí ela pode crescer forte. Então, uma pessoa que está com depressão aqui, ela pode até ter a experiência fora do corpo, ela pode voltar e, com a depressão dela, isso distorcer a memória da saída e piorar a depressão, porque ela não está enraizada cá embaixo. Então, o ideal para uma pessoa nessa área é o ponto de equilíbrio dela aqui na vigília. Ela tem que estar bem com ela mesma. Bem não é ser um anjo ou um santo, é ela bem. E uma pessoa em depressão, ela não está bem. Ela primeiro precisa equilibrar isto que está causando a depressão para ela ficar estável, para daí ela ter alguma coisa. Agora, tem sempre a outra possibilidade. Uma pessoa com depressão sair, ter uma expansão da consciência, voltar e isso curar ela da depressão. Mas cada caso é um caso, tem caso que poderia ajudar e outro caso que poderia piorar. Então, sempre o cuidado de manter o pé no chão, equilíbrio aqui, Léo, para poder partir para lá e voltar no ponto de equilíbrio. Tem uma coisa que sempre equilibra a gente, que aí você fala assim, eu sou da luz, eu sou do lado de lá, aí você encaixa aqui, tem um super boleto para pagar no final do mês, cara. O boleto, ô Léo, tem um poder de aterrar espiritualista e botar ele sempre vence, né? E o boleto sempre vence, é o pior obsessor que tem, cara. O boleto, eu vejo o boleto, eu vejo uma entidade, não tem perigo nenhum. Eu vejo um boleto, eu tremo de medo. Então, o boleto, eu acho que ele foi inventado, Bruno, para aterrar espiritualista. Tipo assim, eu sou do céu, eu sou da luz, eu não sou daqui, tá? Boleto em cima. O boleto vai falar, não quero saber se você é da luz, paga, senão vai ter multa. Então, é preciso pé no chão, com a realidade, e às vezes uma pessoa em depressão não está conseguindo, por algum motivo, precisa de terapia, ajuda ou alguma coisa para ajudá-lo. O ideal para a saída do corpo é o ponto de equilíbrio. Boa, muito bom. O Lauro, vou trazer mais uma aqui, ou você quer falar? Não sei, talvez seja a mesma que eu ia fazer, mas foi... Eu acho que o Léo ficou abalado com o boleto, viu, cara? Eu lembrei de uma coisa aí. Ficou triste, né? Uma pilhinha de boleto aqui para pagar amanhã. Então, o Léo volta da projeção assim, eu sou de Andrômeda, eu sou de Órion, aí bate a mão, olha o boleto e fala, eu sou da Terra e tenho que pagar essa tranqueira aqui. Estou pobre. Muito bom. O Lauro Júnior, a gente estava comentando sobre como fazer essa limpeza no quarto, né, essa higiene e tal, e aí ele perguntou o seguinte, o quanto que o escuro influencia, né? O quarto totalmente escuro influencia na projeção? Consigo enxergar algo caso esteja fora do corpo, no escuro? Sim, existe projeção cega? É o seguinte, para a gente enxergar um objeto,
é preciso uma fonte de luz, de fótons. Esta luz bate no objeto e reflete. Nossos olhos captam os impulsos luminosos e a gente fala, estou vendo o objeto. Isso em latim é vidência, que é o ato de ver a reflexão da luz. Alguém que ver algo além da reflexão da luz é um clarividente, do latim claros, que é claro, vidente, que é ver. Então, no caso, para enxergar algo, precisa da luz refletir. Quando a pessoa está no escuro, não há luz para refletir em nada, ela não vai ver nada. E um deficiente visual também não vê nada, porque não vê a reflexão da luz. Então, na hora que ocorre a saída do corpo, os olhos estão fechados embaixo. Ela é possível de ver algo, porque ela não depende da luz para ver, porque ela está fora. Não é a questão dos olhos físicos dependentes da reflexão da luz. Então, o quarto está escuro não significa nada na hora que ela está fora, mas tem um problema. Na hora que ela encaixa de volta, Bruno, no instante que ela encaixa e abre os olhos, já deve ter acontecido com vocês no escurinho do quarto, você pensar assim, onde eu estou? Por um segundo, sem localização espacial. Aí tem gente que levanta e bate na porta do armário pensando que era o outro lado. Quer dizer, este pensamento de onde eu estou, em um segundo, Léo, liquida a memória da projeção. O cérebro joga algo em cima. Seria legal abrir os olhos e identificar onde está. Mas a luz acesa também prejudicaria. Então, o ideal, uma lâmpada azulzinha de canto ou verde, ou a penumbra, que dê uma claridade indireta, para na hora que a pessoa abrir os olhos, ela reconhecer onde está, porque ela não perde a memória. Porque o medo... E outra, ainda tem aquela coisa, quem sou eu? No escuro, por um segundo, Léo, que ela está voltando do sono para a vigília, nesta fração de segundo, antes que o cérebro ative totalmente, ela, onde eu estou, ou quem sou eu? Isso capa a ideia da projeção e ela, daqui a pouco, pelo medo de se localizar, ela perde essa memória em um segundo. Então, estar no escuro não atrapalha a saída, nem o fato de ver algo, mas pode atrapalhar a rememoração por causa desse mecanismo que eu estou falando para vocês. Traz o que você queria trazer lá, não sei se era a mesma. Não, é outra. Eu lembro uma vez, um dos eventos que você foi lá, que a gente convidou, tava o Lázaro Freire junto, e aí vocês ficaram ali os dois brincando um com o outro, não sei o quê, de que se encontraram no astral, e aí a pergunta tem a ver com isso. Eles perguntaram aqui se dá para duas pessoas, antes de dormir, combinarem de projetar e se encontrarem no astral. Como é que funciona isso? Mas na prática isso não é assim, né? Porque são dois corpos diferentes, ondas cerebrais em momentos diferentes, né? Mas vamos por partes. Vamos imaginar, Léo, que tem uma pessoa que você gosta muito, que está viajando, você está morrendo de saudade dela e a pessoa de você. E aí dorme um pensando no outro. Isso é um motivador poderoso. E, de repente, durante o sono, pode haver um encontro entre ambos. O que motivou? O desejo forte de um encontro. Isto é possível. Agora, na prática, o que acontece, e muitas vezes aconteceu comigo, eu encontrar uma pessoa, voltar para o corpo, ela voltar e no outro dia a pessoa dizer que tinha sonhado comigo. Eu lembrava dela, mas ela achava que era um sonho, por causa daquele mecanismo do cérebro mudar. Segundo ponto, eu encontrar a pessoa, eu consciente, ela inconsciente. Conclusão, não haveria interação neste contato. Agora, sempre tem que olhar qual é o objetivo de duas pessoas quererem se encontrar numa saída, tá? Essa coisa da saudade é possível ser um elemento catalisador. Agora, por exemplo, duas pessoas frequentam um grupo espiritual, elas têm uma afinidade enorme, elas vão no mesmo grupo, então é possível que elas se encontrem fora do corpo em atividades extrafísicas do grupo, pelo motivo das atividades do grupo. Então, essa possibilidade, ela existe, mas se na prática ela vai rolar, vai depender das condições dos dois. Eu tinha uma grande amiga no Rio de Janeiro, a gente se encontrava por motivo de trabalho espiritual. A gente voltava, ligava um para o outro, confirmava tudo. Então, isto é possível. E outra, tem que olhar também qual é o objetivo. Léo, uma experiência grande que expande a consciência é muito maior do que eu encontro com alguém, cara. Então, se você tiver uma expansão da consciência numa saída do corpo, ou encontrar com um mentor espiritual, é mais importante que encontrar com uma pessoa encarnada projetada, por causa do conhecimento que você vai trazer. Então, quando as pessoas perguntam isso, eu entendo a pergunta, mas tem coisa muito maior para fazer na saída. Excelente. Muito bom, muito bom. E aí, mais alguma pergunta aí na agulha, Bruna? O Renan, ele diz o seguinte: Artemisia e outras ervas, cogumelos, para induzir a viagem astral. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu não gosto. Eu acho que o potencial é natural. Agora, eu entendo. As tradições nativas sempre usaram elementos da natureza
para indução de estados alterados. A gente sabe disso pesquisando a parte xamânica, né? Então, aqui no Brasil, na Amazônia, não só brasileira, colombiana e peruana, você tem a ayahuasca, tradicionalmente indígena da América do Sul. Mas você vai para a América Central e América do Norte, lá não tem ayahuasca, a topografia é diferente. O que os xamãs usavam? Chá de cogumelo, chá de cactus, mas todos com potencial de indução de algum tipo de nível de consciência para fora da vigília. Mas quem é que fazia isso? Os xamãs, os iniciados dentro das tradições clássicas. Não era a aldeia inteira que fazia uso daquilo, mas os xamãs que eram os iniciados da aldeia. Então, havia a possibilidade da clarividência abrir, da saída do corpo abrir, dentro do contexto xamânico. A maioria dos indígenas tinha medo disso tudo, porque dizia que o xamã é que estava pronto para isso. Então, nesse contexto, sim. Agora, pegar essas ferramentas naturalistas dos meios da floresta e trazer para a área urbana, o contexto é outro. Já há uma diferença conceitual. A forma que um xamã fazia, a forma que alguém urbano faz. Sendo que algumas religiões surgiram em torno da utilização de elementos da natureza. E eu não estou dizendo que elas são boas ou ruins, mas algumas religiões se formaram. E muita gente hoje não está aturando nem as religiões oficiais, quanto mais as mais novas. Então, é possível, mas é bom que a consciência não dependa de nada. Tá? Deixa eu dar um exemplo. Eu adoro incenso de sândalo. Léo, mas eu não vou acender um incenso para limpar o astral da minha casa, porque o astral da minha casa reflete o que eu penso e sinto dentro da casa. Então, se eu quero limpar a casa, eu vou limpar a mente, caramba, porque daí limpa de tabela, eu vou dar um passe, aí você vai falar, contra o incenso? Não. Limpei tudo, aí eu acendo o incenso depois, Léo. O cheiro me agrada, me dá um clima, mas eu não vou depender de uma vareta para limpar minha psique. Então, e eu adoro incenso, mas não para limpar minha mente, cara. Minha mente é responsabilidade minha, porque senão eu vou ficar dependente a cada situação de uma vareta. Mas uma vareta não pode ser maior que a minha consciência. Eu sou uma centelha vital do todo mundo é. Então, eu adoro incenso, mas pela questão lúdica de sentir o cheiro, pensar numa outra atmosfera. Para limpar o ambiente, não, senão você causa uma dependência. Muita gente criou dependência com estratégias naturalistas e acha que só por ali é que dá, perdendo a capacidade dela mesma. Então, nada contra, mas o despertar da consciência é o que está por detrás de tudo. E isso é tarefa nossa, independente de qualquer método. Eu quero trazer uma pergunta aqui que fizeram que eu achei muito legal. E depois eu tenho uma pergunta para fazer para explodir a mente da galera. Mas vamos lá. Diego Lacuna trouxe essa aqui. Uma pessoa cega de nascença consegue enxergar no plano astral? Eu conheci algumas. E outras que nem sequer saía do corpo. Era clarividência. Uma vez trouxeram um deficiente visual, ele estendia a mão, ele via pela mão. A sensibilidade dele estava nos chakras das mãos, da palma da mão e dos dedos. Ele chegava perto de mim, ele não olhava para mim, mas ele botava a mão assim e ficava em torno do meu campo energético. Ele falava assim, Wagner, eu não consigo ver você, porque eu sou deficiente visual, mas eu vejo as cores em volta da tua aura e tem dois espíritos do teu lado assim assado, tinha. Então, isso até pela clarividência é possível. Na saída do corpo facilita, só que tem um detalhe. Entra muito do imaginário do deficiente, que a mente dele tenta compensar criando algumas imagens para ele poder entender o que está vendo, criando cores e outras coisas. Mas é possível. Mas na prática vai depender do deficiente. E eu vi casos em que a pessoa desencarnava e mesmo do lado de lá, Bruno, não conseguia enxergar. Porque a mente dela acostumou tanto com a ideia de que não podia ver, que criou um bloqueio. Dava trabalho para os mentores, Léo, trabalhar o chakra da testa, o chakra frontal no astral, para limpar a ideia de que ela estava deficiente. Porque desde o momento que ela saiu do corpo, ela veria tudo, mas havia a mente causando o bloqueio de achar que não podia ver. E teve outros casos que a pessoa era deficiente, saiu do corpo e já via tudo na hora. Então depende muito da pessoa. Agora vem uma pergunta aí para deixar o pessoal que tá com a cabeça bagunçada, mais bagunçada ainda. Então, calma. Antes disso, assim, o Francisco tá aqui no chat, ele de vez em quando solta umas piadinhas, tá aqui um pouco para bagunçar também, acho que também faz parte da internet, mas ele soltou uma agora que eu achei sensacional, Wagner. Há anos que eu não vou para casa da minha namorada porque ela só limpa a mente, nunca a casa. Muito boa. Eu também não iria. Muito boa. E que legal que o Francisco está com bom humor, né? Bom humor nessa área é fundamental. Precisa. O bom humor nessa área
ele evita a gente ficar com babaquice na mente e se achar muito iluminado. Principalmente quando a gente faz piada até da gente mesmo, cara. Sabe? Alguém fala assim, você é meu mestre. Eu falei, cara, se você soubesse as piadas que eu conto, você não diria isso. Então, para não ficar bobão, achar muita coisa, bom humor sempre para a gente não perder o pé no chão. Lembra do boleto. Para quem quiser passar por essa experiência de bom humor na espiritualidade, convido a assistir nosso vídeo de Ragnarok aqui no canal. Metade do público me xinga. Assiste, Wagner. Assiste. Você eu sei que vai gostar. O Ragnarok é o apocalipse nórdico, né? Isso. Porque aquele dia eu estava um pouco muito piadista inspirado. Demais. Eu vou assistir. Vamos lá. Seguinte, a gente falou aqui de uma convenção que se criou para chamar esse tipo de comportamento natural. Viagem astral, projeção de consciência, e a questão do astral, né, dessa coisa de que buscava a luz dos astros para tomar uma forma. Com o tempo, isso em algumas linhas de pensamento foram sendo... Essa plasticidade do plano astral foi sendo associada com a ideia de um líquido, sim, que cabe, né, e que consegue assumir toda a forma. Isso acabou quimicamente sendo associada com a água e com o emocional. Então, é muito comum a gente chamar essa projeção astral em alguns meios de uma projeção do corpo emocional, sim, que é um corpo que sente, que é um corpo que né, tem o nosso formato. Mas, além dele, a gente consegue fazer a projeção mental? Sim, eu tinha mostrado algumas imagens ali atrás disso, né? Deixa eu pegar aqui, tem uma pastinha que eu tinha deixado separada. Deixa eu pegar ela aqui, só um instantinho, Léo. Espera aí. Deixa eu compartilhar aqui, que aí tem uma pastinha com algumas imagens legais sobre isso. A ideia do líquido que é usado na alquimia, cara, eu acho ela legal. A ideia mais próxima disso que eu tenho é um plástico derretido que assume a forma do molde onde ele está, né, Léo? Seria uma analogia, assim, excepcional para isso. Deixa eu pegar as imagens aqui. Deixa eu compartilhar agora. Bruno, você consegue ver? Sim. Tá, isso aqui é a Via Láctea, né? A nossa galáxia, que é apenas uma dentre inumeráveis outras, né? Do qual nós não somos somos apenas um pontinho nessa imensidão. Em algum momento, dentro da mente da gente, é como se abrisse uma passagem, um elo, em que a gente quebra temporariamente o condicionamento mental e se sente unido ao todo. Você fala assim, fui eu que entrei no universo, ou o universo entrou em mim? Os yogis chamavam de samadhi, os ocultistas de estado de consciência cósmica, ou expansão da consciência. Então, nesse estado, aqui, Léo, é como se a mente expandisse. Ou seja, não é uma saída do corpo, é um fenômeno que ainda existe a partir da ativação dos chakras, em que a pessoa sente a unidade com o universo, a noção de espaço e tempo se alterando dentro da mente da pessoa. Aqui está vendo, tirado de um dos meus livros, uma expansão da consciência. Isto que ocorre na meditação, que é a expansão do corpo mental, em relação ao corpo físico, ao corpo astral, o corpo mental extrapolando, pode acontecer, deixa eu pegar, peraí que ela fugiu aqui, pode acontecer, deixa eu achar onde ela está, olha só, aqui, através de uma soltura pelo chakra coronário, o corpo mental se expandir para fora da cabeça astral e da física, ao mesmo tempo, Léo, numa eventual experiência com o corpo mental, que aqui a gente está vendo visualmente para fora do chakra. Mas a gente perdeu a imagem, viu? Então, peraí, deixa eu voltar, desculpe aí, peraí. Deixa eu sair dela aqui, deixa eu compartilhar de novo. Espera só um instantinho, Bruno. Claro. Peraí, deixa eu achar de novo aqui. Vamos aqui de novo. Compartilhar dela. Peraí. Ele desarmou aqui. E essa imagem aqui é tão legal. Tá, vamos lá agora ver se dá para... Consegue ver agora? Foi. Sim. Tá vendo? Aqui o corpo mental meio que para fora do chakra coronário, extrapolando o limite do cérebro físico e da cabeça astral para fora, numa eventual expansão com o corpo mental, né? E isto pode acontecer, deixa eu pegar aqui mais à frente, espera aí. É que são várias imagens nessa pasta. Tá? Aqui a mesma coisa, a aura humana, e houve uma expansão do chakra coronário para cima, e a sensação que o corpo mental se expandiu para fora da cabeça astral e da física ao mesmo tempo. Isto pode acontecer, por exemplo, essa imagem yogi bem antiga, ela reflete exatamente essa expansão do corpo mental pelo chakra do alto da cabeça.
Essa aqui também, espichado para cima, ó. Tá? E aqui... aqui, só para lembrar, ó, o Paracelso também está nessa pasta. Tá ele aqui, ó. Aqui, deixa eu pegar aqui a imagem, só um instantinho, estou achando ela aqui. Ó, pode acontecer, Léo, a pessoa está meditando, houve uma projeção do corpo astral, e aqui o corpo mental se soltou da cabeça astral, da paracabeça, numa segunda experiência só com a mente, que é muito maior que uma projeção astral, porque o limite de percepção disso não existe, é a expansão. E outra coisa, entre o astral e o físico tem um elo conhecido como cordão de prata, que é um nome metafórico lá do Eclesiastes. Entre o astral e o mental fora, o cordão de ouro para puxar a pessoa de volta. É claro que ouro e prata são metáforas herméticas antigas, o ouro em primeiro lugar e a prata segundo. Era uma metáfora. Aqui, ó, o corpo físico com o duplo etérico em volta e os chakras, o corpo astral projetado com os para-chakras, os chakras astrais e o cordão de prata, e para fora projetado o corpo mental e o cordão de ouro. Então, essas imagens que estão aqui no meu livro e outros, elas ajudam pra caramba a entender esse fenômeno aí do corpo mental que você perguntou. Acho que as imagens deram uma boa ideia, né? Com certeza. Boa. Muito bom. Acho que a gente vai caminhando para o fim, Wagner. E foi maravilhoso não só te ver, conversar contigo, mas dessa aula incrível. Quero convidar a todos aqui presentes, se não conhecem ainda, o canal do Wagner, a Yumi colocou aqui no chat algumas vezes, tem na descrição. E aqui, ó, o canal youtube.com/Wagner Borges, com W no início, Borges, que ele tá cheio de vídeo lá, tá com muita coisa bacana. E, claro, o site do IPPB, que em breve, né, Wagner, vão voltar as aulas, as palestras. Tem 2 anos de pandemia, né? Agora, dia 6 de maio, eu estarei retornando com as palestras presenciais que eu faço desde o Rio de Janeiro, na década de 80, toda sexta-feira, entrada franca, e eu vou estar voltando no dia 6 de maio, a partir daí as sextas, em geral, aqui no bairro de Ipiranga, são presenciais, como sempre foram, né? Normalmente lota de 180 a 200 pessoas por palestra. E essa, como vai ser a primeira depois de 2 anos, ela estará bastante cheia. E eu fiz muitas lives aí nesses 2 anos de pandemia, muitas mesmo, e agora, com o retorno do presencial, vai me diminuir o tempo das lives, porque eu vou estar no presencial. E o mais legal, essas palestras, eu faço palestra em vários lugares, né? E essas palestras, às vezes, eu arrecado alimentos ou ração para animais, que depois são distribuídos para outros lugares de assistência para famílias ou abrigos de animais. Então, a palestra presencial me permite compartilhar uma informação e arrecadar alimentos ou ração, que me permite uma ação social acoplada na palestra. Então, eu estou contente que eu vou estar podendo voltar a fazer isso. A gente sabe que tem lugares aí que ajudam famílias carentes que ficaram no sufoco, porque as doações diminuíram muito, e uma das coisas que eu sempre fiz foi fazer palestra e juntar essas doações, que me deixa muito contente de juntar uma coisa com a outra. Então, vai me diminuir o tempo para as lives, para a gente fazer uma outra mais para frente, né? E aí vai demorar um pouquinho mais, mas a hora que vocês me convidarem, aí eu virei novamente. E eu peço ao pessoal também, eu não tenho tempo de dar consulta individual, tirar dúvida ou atender, porque é um monte de gente. Eu tenho os grupos aqui, já meus, que eu não dou conta, né? Então não tenho como responder no Instagram e tal. Aí a ajuda que eu posso dar é fazer as lives, jogar conteúdo. Lá no meu canal tem centenas de vídeos, os programas lá da Rádio Mundial, e no site do IPPB tem até livro para as pessoas baixarem gratuitamente, fazer o download. Então, eu posso ajudar como informação geral. Individual não dá tempo. Excelente, Wagner. Muito, muito obrigado por ter aceitado. E tem o programa na rádio também, domingo das 11h30 às 12h30. Olha, Léo, eu tô lá na rádio desde 1999, cara, 23 anos no ar, falando. É engraçado, tem uma galera mais jovem, né, que é claro, mais jovem, e outras que começaram a buscar temas espirituais. Por causa da pandemia, ficava preso em casa, ia para a internet. Então, muita gente fala assim, nós estamos numa abertura, numa nova era, olha esses assuntos. Pô, tem um programa lá há mais de 20 anos, cara. A pessoa que não sabia, tem literatura sobre esses temas há décadas, mas tem muita gente que está se abrindo agora para esse tipo de informação, e é legal poder falar disso em aberto. Olha que coisa, Léo, antigamente era uma ralação dentro dos tempos iniciáticos para poder avançar no conteúdo. Hoje nós estamos numa época que a gente pode falar mesmo à distância
E por isso que é importante a gente estar mexendo com esses temas pela consciência da gente melhorar, não por fenômeno. Muito bom. Legal? Então, obrigado aí por vocês terem me chamado. Bom rever vocês. A gente agradece. Poxa, obrigado pelo teu tempo, pela tua dedicação a esse assunto há tantos anos. A gente já falou muito de você aqui, já te citou como referência nesse assunto várias vezes. E obrigado por você ter vindo aqui, ter dividido. Vamos ver se mais para frente a gente consegue fazer uma parte 2. Acho que muita gente aí ficou ainda com algumas perguntas aí. Vamos guardar um gostinho para uma próxima. Monta novamente o Congresso de Hermetismo, cara, e me chama de novo para palestrar. Boa, agora acabou a pandemia, vamos aproveitar para fazer de novo. Isso. Boa, é isso. Obrigado, cara. Uma excelente noite, Wagner. Muito obrigado. Até mais. Valeu.